Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e a vossa mãe, Maria Santíssima. Paulo está preso. As autoridades romanas não sabem o que fazer com ele. Festo, que foi um governador que sucedeu Félix, perguntou a Paulo se ele queria ser julgado pelos judeus, o que seria um suicídio. Paulo disse: não, eu quero ser julgado por César, porque eu sou cidadão romano. Eu apelo para César. A César apelaste, a César iraste. Quando o rei Agripa II, Herodes Agripa, filho de Herodes Agripa I, que por sua vez foi filho de Herodes Magno, aquele que perseguiu o menino Jesus, quando o rei Agripa II e Berenice, sua irmã, chegaram a Cesareia e foram cumprimentar Festo, Festo contou o episódio deste prisioneiro Paulo. Os judeus queriam acusá-lo, condená-lo à morte, mas ele respondeu: os romanos não costumam entregar um homem antes que o acusado tenha sido confrontado com os acusadores e possa defender-se da acusação. Isto é tão simples, é direito natural. Deve-se ouvir o acusado antes de condená-lo. Mas é alguma coisa que os romanos tinham entendido e incorporado nos seus costumes e na sua legislação. Este valor do direito romano é perene, vale para sempre. Muita coisa do direito romano a Igreja incorporou, porque viu lá coisas boas. E naquela situação, curiosamente, se Paulo fosse julgado pelos judeus, não teria as mesmas garantias do que se fosse julgado pelos romanos, que não eram judeus. Então, como ele fez uma apelação para o imperador, e o imperador mora em Roma, ele deveria ficar detido até que pudesse ser encaminhado para lá. E assim aconteceu. Mais uma vez, Paulo sente aquele espinho na carne, aquela tristeza de ver os seus irmãos de raça rejeitando-o, enquanto ele encontra mais liberdade, mais acolhida entre os romanos, que não tem nada a ver com a fé judaica. E, curiosamente, a Igreja Católica terá sua sede não em Jerusalém, como seria de se esperar, mas em Roma, que era a capital do Império Romano que perseguia os cristãos. Nós pertencemos à Igreja Católica, Apostólica, Romana. O Evangelho hoje apresenta Jesus depois de ressuscitado e depois de ter aparecido aos discípulos no lago de Tiberíades e de ter feito refeição com eles, perguntando a Simão: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Por que filho de Jonas? Porque é uma pergunta solene. Ele quer fazer o que nós faríamos hoje, indicar a pessoa pelo nome e sobrenome. Como não existia sobrenome naquela época, o meio de identificar alguém era dizer a pessoa e o pai dela. Havia um outro Simão entre eles, que era Simão, filho de Alfeu, apóstolo. Mas agora Jesus, com solenidade, diz: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? A pergunta se repete mais 2 vezes. Ao todo, 3 vezes Jesus pergunta pelo amor de Simão, a quem ele cognominou Pedro, pedra, a rocha. 3 vezes Simão responde afirmativamente: tu sabes que eu te amo, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, embora não tenha coragem de dizer eu te amo mais do que estes. E agora que a profissão de amor de Pedro já foi confirmada 3 vezes, Jesus oferece a ele o poder e a missão de apacentar as ovelhas dos cordeiros, ou seja, a sua igreja. Jesus vai subir aos céus e Simão, filho de Jonas, chamado Pedro, é que vai tomar conta do rebanho. Para tomar conta do rebanho, ele tem que amar, porque Jesus se revelou como pastor, bom a ponto de dar a vida pelas ovelhas. Pedro, portanto, não pode pensar que a autoridade seja para ser servido. A autoridade é para servir. E ele vai servir até a morte. Quando era jovem, tu te cingias. Cingir é amarrar uma corda na cintura.
Para que se amarrava uma corda na cintura? Para levantar um pouquinho a túnica e desembaraçar o passo. Quando alguém estava com os rins cingidos, quer dizer que estava pronto para caminhar. Assim, os hebreus no Egito, quando comeram o cordeiro pascal, tinham que estar com os rins cingidos, porque deveriam estar prontos para a viagem. Quando era jovem, tu te cingias, ias para onde querias, caminhavas com liberdade. Quando fores velho, estenderás as mãos e um outro te cingirá, ou seja, um outro te amarrará, te prenderá, e te levarás para onde não queres ir. Ou seja, ele será levado para uma morte violenta, que seria a morte por crucifixão. Por vontade do apóstolo, esta crucifixão será de cabeça para baixo, na mesma cidade de Roma. Disse isso para significar com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: segue-me. Este segue-me é uma resposta ao que Pedro havia dito na noite de quinta-feira. Senhor, por que não posso seguir-te agora? Para onde vou não pode seguir-me no momento, seguir-me-ás mais tarde. E como Pedro insistisse, Jesus previu a sua tríplice negação. E agora que Pedro já está arrependido e que Jesus já ressuscitou e já exigiu dele uma tríplice profissão de amor, agora ele pode dizer: segue-me. Seguir-me-ás mais tarde. Chegou a hora. Segue-me. Segue-me amando como eu amei, amando-me mais do que os outros me amam, porque tu és o chefe, e dando a vida por eles. Esta é a missão do chefe. Como é diferente o que o mundo pensa sobre a autoridade e o que Jesus nos ensina sobre isso. Quantas pessoas disputando a chefia, quantos querendo mandar mais do que os outros, porque para eles a autoridade é uma vantagem, serve para obter súditos que os sirvam. Jesus diz exatamente o contrário. A autoridade é um ônus. Aqueles que você governa, você tem que amar. E você tem que amar a Deus mais do que aqueles que você governa amam. E você tem que dar vida por eles. A nossa cabeça, que é Jesus, nosso chefe, aquele que manda em nós, aquele a quem devemos obediência, conquistou-nos não pela espada ou pela violência, mas pelo amor e pela mansidão. E foi assim que ele mandou que nós agíssemos, ao conquistar os que nos foram confiados. Portanto, a pessoa que vai ser julgada com maior severidade, evidentemente, será o Papa, depois os bispos, os padres que são cooperadores dos bispos e assim por diante, de modo que quando alguém nos oferece um cargo pastoral é de apacentar, de ser pastor. Embora nós não devamos recusar por medo, ou por covardia, ou por preguiça, devemos aceitar com tremor, porque sabemos que se nós recebemos esse cargo, o nosso juízo será mais severo e o nosso dever de santidade aumenta. Esse temor, que é um temor santo, é o santo temor de Deus, deve ser pedido. Devemos pedir ao Espírito Santo esse dom, porque o temor de Deus é o princípio da sabedoria. E quem não tem esse temor é louco. Estamos bem próximos do dia de Pentecostes. Vamos, junto com Nossa Senhora, pedir a vinda do Espírito Santo com os seus 7 dons e os seus 12 frutos, para que nós possamos amar a Deus de todo o coração e amar a Ele mais do que aqueles que nos foram confiados o amam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.